A paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui, né, para poder trazer uma mensagem da parte do Senhor. Pode ter certeza que foi o Senhor que mandou eu estar aqui para trazer essa mensagem, né? E é algo assim, pode ser muito sério, eu acho que é muito sério, né? Eu falo pode ser muito sério, porque de repente pode ser mais sério do que é, né? Então, mas eu vim aqui porque o Senhor tem falado para mim, né, que a gente vai passando por processos, né, e quando aquele processo chega a um certo ponto, né, Ele manda eu estar aqui trazendo a mensagem, né, Ele vai me mostrando coisas, né, e o que acontece? Aí Ele manda, né, eu falar aquilo que Ele quer que eu fale. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pelas coisas que ele tem feito, né? Agradecer pessoas, né? Que a gente vê tanto esforço, né? Tem pessoas que se esforçam bastante para nos abençoar. E sinceramente eu fico emocionada, que às vezes eu fico mais preocupada com elas do que comigo mesma, né? Preocupada em questão da gente não estar de acordo como elas queriam que nós estivéssemos, né? Ou de repente não é que a gente não esteja, é porque nós estamos num processo, né? Nós estamos num trabalhar que o Senhor tem feito em nossa vida, então são coisas que vão acontecendo, né? Que tem coisas, como eu estava até pensando, tem coisas que a gente não pode falar, porque até por questão mesmo de segurança. Então a gente fica calada porque o Senhor manda a gente ficar calada, né? Então aquela história, até o calado ele passa por sábio, né? E às vezes o Senhor manda a gente calar, já é para ele causar outras situações, né? Outra situação, né? E eu tenho visto isso. Então eu quero agradecer mesmo de coração. Eu sinceramente às vezes eu fico emocionada, né, com algumas pessoas, né? E fico impressionada também com outras pessoas, né, a forma que elas agem, né, ou começam a agir. E outras pessoas também eu entendo, né, porque é aquela história, quem não tem uma certa visão, se o Senhor não mostrar, a pessoa não consegue ver. E realmente a pessoa às vezes tem uma reação, né? Que para mim é bem esperada, porque tem coisas que não tem explicação, né? Ou então a explicação fica bem clara que não é verdade, mas parece ser e vai fazer o quê, né? Então, assim, eu fico bem tranquila porque eu sei que o Senhor está no controle, né? E às vezes não é nem tranquilidade, é porque, sinceramente, tem coisas que é só o próprio Deus para esclarecer. Não adianta a gente, né, ter atitudes ou se desesperar ou, né, querer tomar decisões por conta própria, porque não vai dar certo. Então a gente tem que ir para os pés do Senhor e esperar o Senhor esclarecer ou nos dar algum comando, né? Então, eu tenho visto trabalhar do Senhor, né? Porque tem coisas que se a gente for falar, as pessoas de repente não vão acreditar, né? E tem coisa que é tão chato você ficar explicando, né? Não é que é chato ficar explicando toda hora, mas assim, é chato porque você mesmo fica assim, poxa, mas vou ter que falar de novo. Aí você fala assim, mas qual argumento agora que eu vou ter, né? Mas o Senhor tem o argumento certo, a verdade é essa, né? Porque nós estamos aqui debaixo da orientação do Senhor. E há um tempo atrás eu ouvi, né, eu li uma mensagem que eu sempre já ouvi as pessoas falando isso, né? Mas chega uma hora que a gente vive, né, o que a gente ouve algumas pessoas falando, né? E na mensagem falava assim: se o Senhor te mandar fazer algo absurdo, você fala assim, não é possível uma coisa dessa, você pode ir porque vai dar certo no final, né? E sinceramente, eu às vezes me encontro em umas situações que o Senhor me deixa, que eu vou falar uma coisa para vocês, né? Tem que ter muita fé. E eu falo, Senhor, eu vou quebrar a cara. Mas não é falta de fé, porque o negócio às vezes é tão complicado. Você fala assim, Senhor, tenha misericórdia. Eu não vou fazer isso não, né? E às vezes você faz por obediência, né? Mas pedindo Deus misericórdia para você não estar errada naquela decisão que você vê que o Senhor mandou você tomar, né? Então é algo assim. Tem que ter muita intimidade, tem que ter muita confiança em Deus para você mergulhar em certos assuntos de olho fechado. A verdade é essa, né? Mas continuando, né? Como eu falei, tem coisas que não adianta você falar. Não adianta. As pessoas não vão acreditar. Porque, infelizmente, tem pessoas que elas são igual a Tomé, elas têm que ver para crer. Né? Então, tem que ter algo provado, tem que ter algo, né, que tem que ser investigado, tem que ser provado. Né? E eu louvo a Deus se tem alguém fazendo isso, porque
Sinceramente, é um desejo que eu tenho há muitos anos, né? Porque infelizmente, as pessoas acreditam em muito fake. Hoje em dia está muito na moda disso. Então, as pessoas preferem acreditar, como eu já falei, naquilo que elas estão vendo. Mas às vezes há necessidade, né, de algo mais profundo, né, de algo mais investigado, de algo mais provado. E tem coisa que a gente não consegue provar. Por mais que a gente queira provar, por mais que a gente, né, ande certo, se o inimigo estiver agindo, né, com tantos especialistas em tantas coisas, se não é o próprio Deus que é dono de toda a sabedoria, de toda a inteligência, que fez o homem, que deu sabedoria para o homem fazer, né, tipo computador, né, o IA ou outras coisas tão avançadas, se Deus não estiver na frente, meu filho, dançou, já era. Até você provar que aquilo ali não é verdade, provavelmente vai levar uma vida e de repente você nem consiga, né? Mas o Senhor está na frente, Ele é dono de toda a sabedoria, Ele fez tudo, né? A verdade é essa. Então você fica mais tranquila, né? Que por mais que o mundo esteja contra, mas, meu filho, a nossa fé vence o mundo, né? E é isso que eu peço ao Senhor todos os dias, que o Senhor venha renovar minha fé. Porque nós somos homens, né, limitados, nós somos feitos de carne, né? De ossos, né? Somos frágeis, somos, né, incapacitados de várias coisas, mas é o Senhor que nos capacita, que nos fortalece, né? Que nos dá uma certa inteligência, que fala conosco, né? Como eu guardo aquele hino que tá tocando muito, né? Que se a gente não ouvir Deus falar, a gente, né, nem vive. Eu não vivo de maneira nenhuma, né? Tem hora que eu sento assim e fico esperando o Senhor falar. Falo, Senhor, se o Senhor não falar, não tem como eu fazer nada, não tem nem ânimo para entrar ali. A verdade é essa, né? Então, é chato você ficar falando o tempo todo, poxa, fulano, não é isso, poxa, fulano, não é aquilo. Então, quando você vê Deus mandando você calar a boca, né? Para que outras, né? Para que Deus entre em ação em outro tipo de coisa, de outra forma, isso é importante, né? Porque a verdade é essa, né? A gente gosta quando, né? Quando a verdade é provada de verdade mesmo, por pesquisa, né? Pelo que for, né? Isso é o mais importante, porque graças a Deus nós não temos nada para esconder, de maneira nenhuma, né? Não temos. Então, aí o que eu vim entrar aqui, né? Primeiramente eu vou falar sobre isso mesmo, né, que eu tô falando, agradecer de coração por as pessoas que estão empenhadas, né? Que estão aí, né? Em busca mesmo da verdade, em busca mesmo de algo acontecer, né? E eu sinceramente tem hora que eu fico meia impossibilitada porque, né, são tantas coisas ou tantas situações, né, que entram em ação que você fica assim sem saber mais para onde que ir, mas enquanto a gente está aparentemente parado, Deus está trabalhando, essa é a verdade, né? Então eu quero agradecer de coração mesmo, eu fico muito emocionada, vou repetir de novo, eu sou muito repetitiva, infelizmente, mas sou. Quero agradecer de coração, que Jesus abençoe, né? E que tudo venha a dar certo, e aquelas pessoas que ainda são pouquinhas, né? Que ainda, né, acreditam, né? Eu espero, né, que nós fiquemos firmes até o final, né? Porque não tá fácil não, a verdade é essa, né? Não tá brincadeira não, mas com Deus no controle a gente consegue, né? Com certeza, né? E que assim, que as buscas, vou falar assim, continue, né? Não pare não, em nome de Jesus, mas não só, que não fique só na investigação, né? Que não fique só nas buscas, mas que alguma atitude seja tomada, né? Porque a verdade é que são pessoas que elas são especialistas a fazer esse tipo de coisa, né? Enquanto tem, né, uma pessoa que tem Deus, que protege, né, que fortalece, tem muitas pessoas aí que elas não têm essa fé toda, né, para poder estar firme e forte, né, provando a verdade. Então, são coisas que precisam ser investigadas sim, mas elas precisam também ser resolvidas, né? Que são pessoas que brincam com o sentimento das pessoas, né? Que manipulam, que levantam calúnias, pessoas que estão tramando todo tipo de desgraça para ver pessoas que às vezes não merecem. A verdade é essa, né? Às vezes não merece, mesmo se merecesse, ninguém tem o direito de fazer, né, tentar denegrir a vida de ninguém. E antes de eu entrar aqui na mensagem, também queria pedir desculpa, né, porque eu não pude estar presente, né, em alguns lugares, porque, né, eu fui convocada a trazer essa mensagem aqui, para mim é muito sério. E vou deixar aqui o versículo de base, que é
em Romanos 8:6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E o tema da mensagem é: sua voz está sendo ouvida ou está sendo ignorada? É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e, na verdade, algumas partes dela eu queria já ter falado há um tempo, né? Eu falei assim, eu queria tanto falar isso, falar aquilo, né? Porque são tantas histórias que a gente ouve falar de tantas pessoas, né? Mas a verdade, às vezes nós ouvimos todo mundo, só não ouvimos a pessoa, né? Inclusive, a gente teve um caso sobre isso, né? E a mulher, ela veio em público para desmentir aquilo que as pessoas estavam falando, né? Porque infelizmente o povo de Deus é muito atacado, a obra do Senhor também é, e a intenção do inimigo é paralisar os cristãos, né? Não só paralisar, porque se você for olhar aí para o mundo afora, tem pessoas morrendo, famílias morrendo, né? Sendo mortas por causa do cristianismo. E isso não é diferente no Brasil, não é diferente em outros lugares, né? O cristão sempre é perseguido, sim, são mortos indiretamente, sim, né? Por causa da fé que eles têm em Jesus Cristo, a fé que eles defendem, né? Mas eu vou entrar aqui na mensagem. E eu vou aí por que eu perguntei? Você está sendo ouvida ou você está sendo ignorada, né? E aí me veio a lembrança, né? O Senhor eu tenho conversado um pouco com o Senhor, às vezes converso com ele, às vezes não, sobre esse assunto, né? Que eu queria muito estar entrando aqui falando, né? Porque muitas pessoas falam o que querem, né? Inventam, né? Faz uma pessoa, inventa uma pessoa sobre você que na verdade não é aquilo mesmo, né? Não é aquilo que eles querem que você seja, né? Porque eles são e eles não aceitam de maneira nenhuma você ter nascido no mesmo lugar e não ser igual a eles, né? A verdade é. E é por isso essa luta, essa agonia, muitas das vezes para as pessoas crescerem dependendo do lugar, né? Hoje em dia eu entendo porque que eu vi algumas pessoas falando de outras pessoas, né? Tipo assim, nossa, fulana é muito metida. Ah, fulano não fala com ninguém. Ah, fulano é isso, às vezes falando mal de pessoas, né? Que não é pessoa de bagunça, não são pessoas, né, que ficam fazendo coisas erradas, mas são pessoas que trabalham, que estudam, que lutam dia a dia, que não tem tempo para ficar falando da vida dos outros, né? Não tem tempo para poder tá na farra, na bagunça. Então, o que acontece? Quando, infelizmente, né, essas pessoas vê outras pessoas se destacando, né, trabalhando, vencendo, indo para outros lugares, elas querem de alguma forma trazer ou manter a pessoa naquele mesmo lugar que ela nasceu. E não é bem assim, porque nós só nascemos ali, né? Mas o Senhor, nós viemos de outro lugar, nós não somos dessa terra, né? Nós não somos dessa terra, nós somos de outra terra. Como ontem eu ouvi um hino, que nós somos peregrinos aqui. Então, nós estamos de passagem. E o Senhor tem um propósito para cada vida, né? E quando nós aceitamos o propósito do Senhor de coração, o Senhor começa a trabalhar. Mas depende de quem? De nós. Não depende só de Deus, depende da gente querer ou não, né? Então, quando a gente escolhe um caminho que não é aquele que as pessoas acham que a gente deveria seguir, né? O que acontece? Elas não aceitam de maneira nenhuma. E lembrando, né, de um assunto, né, sobre crianças, né? Muitas mães sabem, né, quem é mãe, quem é pai, que realmente elas acompanham, né, uma criança, uma mãe, um pai que acompanha, né, o crescimento, o desenvolvimento de uma criança, elas sabem, né, eles sabem que a criança, cada dia, elas estão descobrindo algo, né? Elas são curiosas, elas estão se descobrindo. Então, tem várias coisas que elas descobrem, né? Assim, são vários assuntos que elas vão aprendendo, elas vão crescendo, né? E elas vão se desenvolvendo, elas vão, né, se descobrindo. Então, a criança, quando ela
tem dúvida de alguma coisa, ou ela começa a se descobrir sexualmente, né? Ela descobre que tem um menino, tem a menina, né? Ela, né? De alguma forma ela vai se descobrindo. E às vezes elas conseguem, não sei se eu vou saber me explanar direitinho, elas, né? Tem um menino, tem uma menina, elas vão se descobrindo. Então, é normal um pai, uma mãe, uma professor, ou quem for esteja ali ao redor, ver algumas cenas de crianças, né, da forma como elas agem, né, como elas se descobrem, o que, né, às vezes ela vê um adulto fazendo, ela quer fazer, então dá para entender o que eu estou falando. Então, muitas das vezes, a criança faz coisas erradas que não é para fazer, mas na verdade não são coisas erradas, elas estão se descobrindo, né? Então, cabe ali o pai e a mãe orientar, o professor, quem for, orientar o que é certo, o que é errado. Então, a gente que é mãe, que é pai, a gente faz isso para orientar, né? Menino é menino, menina é menina, e assim vai. Ou então, questão de sexo, né? A pessoa, a mãe fala, não, não é assim, e é tal época, vai explicando, isso não pode, isso é feio, né? Então, vai orientando a criança. Só que, infelizmente, o Satanás, ele gosta muito de distorcer assuntos, né? De distorcer histórias. Até porque ele sabe que a pessoa, ela vai conseguir chegar onde Deus tem levado ela, né? A verdade é essa. Então, durante a vida da pessoa, o Satanás, ele consegue distorcer as coisas, né? Ele consegue pegar uma história de uma criança de 5, de 6, de 7, né? Vou botar assim, 5, 6, 7 anos, e transformar aquela história numa história mal contada, né? Como se a pessoa que tivesse se descobrindo ou algo, né, parecido, né, acaba se tornando algo, né, que não é verdade, né? Que não é verdade. Então, e as pessoas tomam isso como verdade. Entendeu? Tomam isso como verdade e transformam isso, né, numa história que não é verdade, né? Então, uma história mal contada. Por quê? Porque todos fazem coisas totalmente erradas, né? E acha que aquilo que você fez, né, ou que uma criança fez na inocência, né? Porque uma criança de 5, 6, no máximo 7 anos, né? Ela não tem noção daquilo ali. Até uma criança com 12 anos, ela está se descobrindo, né? Eu me lembro que eu já velha, já fui perguntar a uma pessoa que até eu tenho vergonha do que eu perguntei, porque assim, eu perguntei porque realmente eu não sabia, né? Então, as pessoas, elas inventam muita coisa, né? Então, eu acho assim, uma criança, ela está se descobrindo, ela não está ali fazendo o ato, né? De verdade, ela está se descobrindo, cabe, como eu já falei, um adulto orientar a criança no caminho que se deve andar. Esse é o meu pensamento, né? E durante a vida, lógico que tem algumas coisas que pode acontecer, porque é normal de um ser humano, entendeu? Mas não é coisa séria, não é coisa, né, para que o inimigo venha lançar seu nome na lama, né? Mas a intenção do inimigo, na verdade, é essa, porque, como eu falei, tem pessoas que elas fazem de tudo e mais um pouco, até o próprio demônio duvida. Então, quando ele vê uma pessoa que sobressai, que não faz aquilo de maneira nenhuma, né? Então, ele quer, de alguma forma, lançar o nome dela também na sujeira. Só que Deus sabe quem é aquela pessoa. A verdade é essa, né? Então, uma mulher que ela teve durante a vida todinha um homem só, é difícil, né? Mas acontece. Tem muitas mulheres aí que ela foi mulher de um homem só. E Satanás não aceita isso, ele fica empolvorado, mas a verdade é essa, né? A verdade é essa. Tem muitas mulheres aí que elas são mulher de um homem só, conheceu um homem só. Mas Satanás às vezes quer lançar no mundo que ela ficou com vários homens, e isso não é verdade. Nem tentar não tentaram, nem tentar não tentou, só foi mulher de um homem só. Né? E Satanás não aceita isso, não aceita que as pessoas acreditem nisso, né? Porque ele sabe que é verdade. Porque se fosse mentira, ele não vivia doido, né, atrás, né? Ele não vivia nessa cegueira, a gente tem mania de falar isso, né? Nessa cegueira, nessa sede, a verdade, essa babando por uma pessoa, né, que é tida como feia, como isso, como aquilo outro, né? Tantas mulheres aí, belas, lindas, maravilhosas, mas porém, né,
O inimigo já fez tudo o que tinha que fazer com ela. A verdade é essa, né? Só ficou a beleza, e por enquanto, porque a beleza um dia acaba. Então, para poder desmoralizar, né, o que mais tem aí é muita gente, porque o que o Senhor tem me mostrado, tem coisa assim que eu fico de queixo, né, caído, porque o que tem de gente para desmoralizar, né, para poder colocar o nome da pessoa na lama, não tá no gibi, né? E assim, acha um grupo que testa, não, ficou com fulano, ficou com Bertano, ficou com ciclano, ficou... Só que isso não é verdade, né? E o pior não é, o pior não é, o pior é que eles tentam convencer você também que você também fez isso, né? Porque acontecem situações que às vezes a pessoa fica usa, né? Ou pagam pessoas para falar assim, poxa, mas o fulano de tal é top. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Poxa, mas fulano de tal, né? O cara, como é que faz uma coisa dessa? Tenta, de uma certa forma, te convencer que você está fazendo alguma coisa. E se você não estiver firme com a cabeça, né? Porque eles fazem também de uma forma para você ficar doida, para você acreditar até nas mentiras, porque eles não querem só convencer as pessoas sobre você. Ele quer te convencer também que você não presta. A verdade é essa. Então tem muitas mulheres aí que elas têm que tomar cuidado, pedir Deus muito para blindar a mente de vocês. Peçam a Deus para blindar. Porque chega um momento que a mulher começa a duvidar até dela mesma. Entendeu? Até dela mesma. Já aconteceu de fatos assim, de mulher chegar em certo ambiente, né? Vamos supor, numa praia, do homem cair fora e ficar pessoas ali, que eu tenho certeza que foram pagas, destruindo a mulher. Destruindo a mulher. Ah, por isso que o homem faz isso. Ah, mulher, olha isso. Ah, colocando defeito na mulher, que a mulher é feia, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que a mulher... Pagos. São pagos, acordem. São pagos para isso. Porque a moral do homem tem que estar lá em cima. E a mulher tem que estar desgraçada lá no chão. Cuidado. Entendeu? Cuidado. Eu não estou falando para a mulher virar, né? Aquela mulher que, né, que não respeita homem. Não é isso. Ao contrário, o Senhor tem me ensinado a honrar homens. Né? Porque às vezes a gente quer provar a verdade. E nessa história de provar a verdade, a gente pode desonrar até pessoas legais. Então a gente tem que tomar cuidado. O Senhor tem me ensinado isso e eu quero que Ele me ensine muito mais, porque a gente quer estar, né, andando direitinho na presença do Senhor, mas tem hora que você fica no estado que, se você não tomar cuidado, você até desonra quem não é para ser desonrado, né? Só por causa de algumas coisas que pode ser resolvida. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas a verdade é essa, né? Tem muitas mulheres que são atacadas, muito. Elas, como é que eu poderia dizer? Elas ficam com um emocional, elas, como eu já falei, elas ficam duvidando até delas mesmas, porque eu sinceramente, eu fiz uma busca, né? Durante essa trajetória de vida de 50 anos, e eu fiquei vendo algumas partes da vida, né? E fui juntando uma peça com a outra. E detalhe, são pessoas que elas acham macacos voadores, são os verdadeiros narcisistas, né? Esses macacos voadores, eles ajudam o próprio narcisista a provar que uma mentira é verdade. A verdade é essa. Ah, mas é o vizinho, é o amigo, é o parente, eles não fazem isso não, fazem pior. Fazem pior, eles ajudam, porque a inveja é maior do que tudo. Que às vezes é um parente seu, um amigo seu, é alguém da sangue do teu sangue, mas tem uma desgrama neles que é a tal da inveja, o espírito da inveja. E eles fazem de tudo para porque eles não querem que você seja melhor. Eles que são melhores do que você, entendeu? Então, quando você acaba se sobressaindo, eles fazem de tudo para destruir você. Essa é a verdade. E tem narcisista aí que é o tal do narciso, né? Se acham demais, né? São os melhores, ninguém pode ser melhor que ele. Então, por isso que o Senhor me mandou que eu passasse essa mensagem. E durante a minha vida, o Senhor tem me mostrado esses tipos de coisa. E o Senhor vem me mostrando que às vezes eu sento para fazer uma mensagem e o Senhor vai me esclarecendo coisas que aconteceram há anos atrás. E aí eu vou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei, eu peço perdão, de repente eu não vou conseguir passar para vocês claramente, né? Porque às vezes eu não consigo passar bem claro, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou conseguir passar essa mensagem bem clara para vocês. Então é isso. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, né?
E aí, indo mais adiante, né, eu fui perceber, né, que às vezes uma pessoa que luta a vida toda, né, que andar nos princípios direitinho, né, deixa de ser criança, entra para adolescência, vai consertando mais e mais, né, tirando aqueles carrapichinhos, vai mudando, né, conhece Jesus, chega uma época, não, agora eu quero casar. Aí às vezes você escolhe uma pessoa, até a hora, né, pessoa da igreja direitinho, quando você vê, você, né, casou. Só que aí, infelizmente, você vê que você casou com uma pessoa que não era nada daquilo que você pensava que fosse, né? Que era uma pessoa que você idealizou, igual as pessoas, os especialistas, né? Aquelas pessoas que, né, sempre falam, né, que a pessoa é aquilo que você idealiza, mas ela não é mesmo aquela pessoa que você pensa que ela é. Não é. Então a gente idealiza uma pessoa. E quando chega no final, você fala assim, cara, não tem nada a ver, mas a pessoa se fez aquela pessoa que você queria que fosse. Entre aspas, né? Que por trás ela estava destruindo você. Destruindo, né? Não aceitava nada que você fazia. Não tava junto de você em nada. E no final você ficou como se você tivesse traído, como se você tivesse feito um monte de coisa de errado, mas na verdade não é isso, né? E aí acaba aquele desligamento, mas depois a pessoa não sei se descobre que é verdade, né? Ou então fala para você, eu esqueço tudo, vamos voltar. Não dá para voltar mais, né? Não dá para voltar. Não dá para voltar porque foi muita coisa errada, foi coisa doída demais, né? Aí depois você encontra uma outra pessoa também não da igreja. Também não tem nada a ver, a mesma coisa do outro, tem o mesmo espírito do outro, né? A mesma coisa. Aí acaba que no começo é a mil maravilha, depois você vê que a pessoa, né? Infelizmente a pessoa vai mudando e aí acaba que abateu uma separação, mas a pessoa quer voltar de qualquer forma. Ela força você a voltar, não tem como. Foram coisas muito sérias, né? Não foi briguinha à toa. Foram coisas muito sérias. Que se não fosse o Senhor, né? Eu tô tentando passar para vocês o que o Senhor tem colocado no meu coração. Aí depois você encontra a pessoa que diz que é, né? Tudo que você também está esperando. Só que aí acontece coisas, não vou entrar em detalhe, né? E aí você encontra uma pessoa que disse que estava com você o tempo todo. Então, vamos tentar. E aí eu vou tentar dividir em duas partes essa pregação. Não sei se vocês vão entender assim, mas eu vou terminar essa parte de relacionamento, né? E depois eu vou entrar em outra parte aqui muito séria. Mas aí vou continuar aqui no relacionamento. Aí no caso, você conhece uma outra pessoa. No caso aí, vai para a terceira pessoa, né? Terceira? Na verdade, terceira. Você encontrou uma pessoa, você gosta bastante, passou a gostar bastante, porém, né, você passa a saber que com quem você estava não era a pessoa, era outra. Só que a outra pessoa que você pensou que estava com outra pessoa. E aí você fica com essa pessoa que estava com você. Só que aí a pessoa quer algo a mais. E você não está? Não. Ó, a partir de hoje não é mais beijinho, é isso. E aí a pessoa que não está acostumada, né, ou que você já está num certo, né, você não está acostumada porque você não está acostumada a fazer esse tipo de coisa, né, porque você está em Deus. E aí é complicado, aí você vê Deus falando assim, não, fica, né, porque na verdade Deus mandou ficar, não foi por nada, porque Deus queria me mostrar muita coisa. Foi um processo dolorido demais que eu já contei esse testemunho aqui, não contei nem a metade, mas vou tentar contar por cima de novo, não quero contar de todo, né, e aí eu resolvi ficar, mas não ficar, né? Minha alma estava longe. Tanto que quando eu via ele, eu chorava. Eu entrava em pânico, porque não aceitava aquilo ali de maneira nenhuma, né? De um beijo passar por uma coisa que eu nunca tinha feito. E principalmente um monte de coisa diferente, né? E aquilo ali eu entrava em pânico e ouvindo as pessoas falando, o próprio demônio falando, né? Você é besta, deixa de ser otária, é a sua chance. Chance de quê? De coisa errada? De ir pro inferno, só se for. Né? E aí, mesmo assim, eu obedeci a Deus, né? Falei, não, vou ficar, né? Muito bom, achei uma pessoa muito interessante. É interessante a pessoa. Porém, foi embora, né? Porque eu não correspondi, né? A pessoa foi embora. Só que esse embora vai e fica, vai e volta. Infelizmente é assim. São ex que vão, mas não vai, fica, né? E fica aquela agonia.
Cada dia é uma corrumaça. Infelizmente a gente tem que falar esse tipo de coisa, mas são coisas que eu não escolhi, são coisas que aconteceram, infelizmente, né? De repente eu poderia ter feito alguma coisa para evitar, mas não deu, né? Infelizmente, né? E aí a pessoa foi embora porque eu não fazia, mas não foi. Volta todo dia. Todos eles, praticamente, voltam todos os dias. E aí você vai fazer o quê? Né? E é uma armadilha em cima de outra. E eu vou fazer o quê? Né? Porque eu não vou me dividir em 3 ou 4 ou 5. E aí, para completar, a gente quer ficar com quem a gente gosta, mas não pode ficar porque eles não deixam. Ele não deixa, eu tô rindo, mas Deus sabe o que eu passo, né? Ele não deixa ficar com quem eu gosto. E quem eu gosto também não se posiciona. Eu vou fazer o quê? Né? Vou arrumar outro? Não quero arrumar outro, porque eu também não quero ficar, né, mais falar do que eu tô. Não tem como. E Deus sabe da minha postura, né? Porque eu não faço sexo com ninguém, não preciso fazer sexo com ninguém. Então eu tô deixando bem claro porque as pessoas também estão falando claramente para mim, né? A verdade é essa. Então não tem por que eu ficar medindo palavra para falar. E aí, se alguém fica no engano, porque sabe que eu não faço, de maneira nenhuma. E o outro foi porque eu não fazia. Tá voltando também, eu não sei por causa de quê. A verdade é essa, né? E aí Satanás também fica rodando, porque fica esperando o momento de eu cair. Em nome de Jesus, ele vai ficar esperando muito tempo. Em nome de Jesus, porque Deus vai me dar a vitória no final. Então, isso para não dizer, né, os maridos que eu tô arrumando por fora. Porque eu vou te dizer, teve um que cismou que eu sou esposa dele. Só o sangue de Jesus tem poder. Ele falou que ele tem várias esposas, né? E aí, quando ele falou isso, de várias esposas, eu falo diante de Deus que Deus não me deixa mentir. Eu não entendi o mistério na hora, né? Que eu li, eu não entendi. 3 dias depois que o Senhor me revela, porque eu falo que o Senhor me revela, que eu não me liguei. E também eu não fico com coisa na minha cabeça. Aí que eu fui me ligar. Pode ser que eu entendi errado, mas ele falou que tinha várias esposas. E a verdade é que essa pessoa volta todo santo dia. Ele volta e eu fico pensando que é outra pessoa, né? E não é, e é ele, né? É ele. E ele volta na intenção firme, né? Que eu sou esposa dele. Ele falou isso, eu entendi isso. Depois que eu entendi isso. Entendeu? Porque Deus, ele não revela para deixar você passar vergonha ou deixar você confusa. Entendeu? Às vezes eu olho assim, eu não entendo, mas depois o Senhor me fala, me explica o que está acontecendo. E essa pessoa, ela volta todos os dias, né? Ele volta firme, ele volta seguro, né? E ele quer porque quer que eu seja dele, só que eu não sou. Eu não tenho esposo, né? O meu esposo é Jesus, eu não tenho ninguém. Eu estou esperando, né, Deus trabalhar numa pessoa certa para mim. A verdade é. Porque não adianta, mas eu sou de tal força, eu faço isso, eu faço aquilo, meu amado. A chapa está tão quente que eu não aconselho ninguém a entrar se não tiver força para entrar. Porque a verdade, todos eles não aguentaram ficar, não suportaram porque o negócio foi feio. A chapa está quente. Não é qualquer um que entra nessa chapa aqui e fica, não. De maneira nenhuma. Entendeu? Então, como eu falei, não estou a intenção de ficar com ninguém. E fora outros, né, que infelizmente entraram na história, porque agora o caso é usar a aparência de outra pessoa, né, por causa dessa estadia, para poder namorar. E aí, minha filha, isso empolga eles, né? Como eu já falei, cuidar de esposo, cuidar de esposa, com essa história de IA, né? E aí, de vez em quando, uns também voltam. E aí? A gente tem que pedir a Deus muita força, muita sabedoria, né, pra gente não pirar, porque eles voltam e voltam bonito, uns para fazer bagunça, né, para poder sujar o meu nome, porque todo dia é algo armado ali, né, com várias intenções, outros que vêm para ficar, como eu falei, que diz que acha que eu sou esposa deles, não sei da onde, você tá entendendo? E aí a gente tem que ter estrutura para aguentar isso tudo e não passar vergonha, porque eu não passo mais vergonha porque Deus está ali me orientando. Mas, sinceramente, a gente fica sem jeito de olhar no Instagram e ver um monte de coisa lá. E, sinceramente, eu já perdi até o ânimo de apagar. Porque a partir do momento também que eu fico pensando que eu vou apagar, vai falar que eu estou conivente. Então, eu deixo lá para todo mundo ver e falo quem quiser falar. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Se uma pessoa manda para mim um vídeo, né? Porque se você clicar num vídeo aí, você começar a subir, clicou, ele entrou todo, né? Aquela parte do vídeo, que ele tá lá rodando normal. Aí você clica, ele vai, aparece tudo, se você passar ali, você for lá no histórico, você vai ver que todos os vídeos, mesmo aquele que você não parou para ver, vai estar lá no histórico. Então, eu não tenho nada a ver se a pessoa tá mandando um vídeo para mim, né? E esse vídeo é esse tipo de coisa.
Então, por isso que às vezes eu não fico provando nada, não fico, eu deixo para Deus provar, fico calado, porque eu vou fazer o quê? Né? E se alguém manda pensando que eu estou vendo para fazer algum tipo de coisa, né? Não estou não, de maneira nenhuma. Né? Ao contrário, né? Eu não vou dar mais detalhe aqui, porque é para mim não poder entregar assim, muita coisa para o inimigo. Então a gente fica calado e deixa Deus agir. Mas a verdade é essa, né? Porque o inimigo tem trabalhado bastante na minha vida sentimental, entendeu? E, infelizmente, né? A gente acaba se envolvendo com pessoas que a gente pensa que é uma coisa, mas é outra, mas fala, poxa, mas você se envolveu com pessoas que estão erradas. Não vieram com a estrela na testa dizendo se era bom ou ruim. Estavam na igreja, um estava na igreja tocando, ou estava pregando o evangelho. O único que eu peguei, né? Os únicos que eu peguei, que eu peguei para namorar, né? Que não eram evangélicos, eu acho que é o que me dá menos trabalho. Não eram crentes. Porque os que se diziam servindo na casa de Deus, vou falar uma coisa para vocês, só o sangue de Jesus para ter poder, né? Mas deixa para lá, vamos continuar o que eu tenho, que eu entrei aqui para falar. Como eu já falei, né, que a gente acaba tendo muitas pessoas atrás da gente, e aí acaba que você pode falar, se as pessoas falam assim, você deveria dar parte. Deixa eu falar algo para vocês. Eu sei que isso vai causar polêmica ou não, porque a verdade não causa polêmica, a verdade tem que ser falada. O que acontece? O que eu percebi é o seguinte, as mulheres não estão sendo ouvidas. Eu falo por mim. Eu falo por mim porque eu já estive em situação de eu realmente, né, dar parte, de eu fazer algumas coisas e não dar certo. Sumiram ou foram destruídas pistas não, provas. Você não entendendo? Foram destruídas provas. Pessoas ajudaram, né, a desviar algumas coisas. Então, não tem como, dependendo da situação, você ser protegida ou você resolver algumas coisas. Pode acontecer, está acontecendo sim, pode acontecer sim, alguns casos ser resolvidos, outros não. E às vezes eu fico prestando atenção assim, às vezes, né? De pessoas falar assim, porque está acontecendo isso, a gente resolveu isso. Há casos sim que são resolvidos, mas nem todos. Não sei a quantidade de casos que não são resolvidos, né? E às vezes eu falo assim, porque fulano pediu ajuda e não foi atendida. Realmente está acontecendo isso muito. Você vê mulheres aí que estão sendo, elas mesmas, tem uma mulher que eu vi um caso que a mulher que se matou. Por quê? Não achou ajuda. Você não tem noção como está a manipulação de Satanás na mente das mulheres. Por isso que as mulheres têm que ficar alerta, porque é isso que Satanás quer. Não tem que se matar, não. Você tem que pedir força a Deus. Você tem que pedir força a Deus, direção. Mas está complicado demais, está complicado mesmo. Parece não tem que ser, tem uma máfia que protege os homens e destrói as mulheres. Essa é a verdade. São algo muito planejado, algo muito direitinho, você tá entendendo? A mulher passa por doida, a mulher passa por desorientada, a mulher passa por um monte de coisa. Essa é a verdade. As mulheres não estão sendo protegidas. Mas está sendo protegida assim, só que não deu para mim fazer isso e isso, e a mulher se matou. Mas eu também não faço muita coisa porque eu tenho família. Filha ou filho, se você está no departamento, não estou desfazendo de ninguém, porque eu sei o que é isso e a chapa é quente. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, mas eu sei o que eu estou sentindo aqui na minha casa. Entendeu? Hoje, então, o ataque dobrou, triplicou, porque algo está acontecendo no espiritual, a gente fala assim, né? E eu estou aqui trazendo essa mensagem. Eu falo assim, se você está no departamento para proteger alguém, para proteger pessoas, para fazer, e você fala que você está aí fingindo que está fazendo, está fingindo que está ouvindo, está fingindo que está resolvendo, e você não faz isso porque você sabe que a chapa está quente ou você não tem condições. Filho, filha, deixa o espaço para quem realmente faz. Tem pessoas morrendo, tem mulheres morrendo. Essa é a verdade. Não é só crianças, não. O último ataque que eu tive, eles usaram animais, eles usaram imagem de crianças, tudo para fazer sexo, para poder me destruir.
emocionalmente, só que o Senhor me fortaleceu, o Senhor estava ali comigo para me mostrar. Você está entendendo? E aí eu vou falar algo para vocês aqui que vai chocar. Eu vi tanta coisa que eu entrei em pânico. Não foi um pânico desesperador, mas eu fiquei meio abalada. Porque eles estavam fazendo sexo com criança, com animais. Eles me mostraram. Eu estava com uma pessoa, que eu não sei se a pessoa faz parte, não posso falar nada, né? Mas eu estava com uma pessoa, eles queriam que eu ficasse com eles também. No começo eu até ri, achei engraçado, eu encarnei neles, porque sinceramente eu não sabia nada do que eles estavam falando. Como eu falei, tem muita coisa que eu ainda não sei. Eles me mostravam objetos, eles me mostravam gestos, eles me mostravam um monte de coisa e eu não conseguia entender. Teve uma hora que eu estava tão cansada, né? Que eu até deixei um vídeo lá rolando o tempo todo, né? Que são bem usados agora para as pessoas para me atingir. Mas, sinceramente, esse vídeo eu coloquei lá para ver se aquilo ali acabava, porque era uma situação tão complicada, né? E eles queriam porque queriam, estavam na sede. Como eu falei, meu Instagram encheu de pessoas que eles queriam que eu ficasse tanto com ele, com o meu namorado, como com eles. Só que eu não fiquei com ninguém. E eu ria, porque eu falava assim, eu não tô entendendo nada. E como hoje, como eu falei, não entendi ainda. E eu ria, desencarnei neles, né? Falei um bando de... Não vou falar o que eu falei, mas aí eu ri, na verdade eu tava rindo mesmo, né? E o Senhor não deixou eu sair dali, eu continuei ali, eu vi muita coisa. Inclusive chegou vídeos para mim, vi um vídeo falando que tem animais também sofrendo. Tem um lugar aí que eles pegam os animais, eles fazem coisas terríveis com os animais, né? Então as mulheres estão sendo destruídas. O ataque que eu sofro hoje não é à toa. Não é à toa que eles sabem que eu estou sobrevivendo há mais de 4 anos. É muita manipulação. Há mais de 4 anos. Mas que eu sei da sem vergonha, se eu falo assim, tem 4 anos que eu estou lutando praticamente sozinha, porque ninguém sabe, né, o que eu passo dia a dia. A internet é coisa pequena. Sair na internet não é nada. A verdade é essa. Na internet não é nada. Eu falo assim, não é nada do que eu passo no privado. Então, eu estou sobrevivendo há mais de 4 anos. Uma luta constante, diária, minuto a minuto. Então, o que acontece? Eles falam assim, se a gente destruir ela, né? Que eles já tentaram de tudo, já mandaram largar o posto, já me atacaram de várias formas na rua, dentro de casa, né? Fizeram, no meu relacionamento ele não dá paz. Em outros, né? Em outras situações também, né? Até na questão, como eu poderia dizer, na questão financeira, eles atacam bastante, né? Inclusive, até dinheiro meu já sumiu. Quando eu vou pagar alguma coisa e outras coisas, né? Eles falam que eles estão dentro de todas as redes sociais minhas, né? Eles entram e saem a hora que eles querem, entendeu? Então é aquela história e às vezes por isso que eu coloquei esse tema, né? Sua voz está sendo ouvida ou está sendo ignorada? Quantas mulheres estão passando por isso? Quantas pessoas estão passando por isso? Eu fico pensando, eu vou botar assim, que eu não sei como falar para vocês, eu vou colocar assim, de 1 a 100. Eu tenho certeza de tudo que eu já passei. Eu acho que, com certeza, se uma mulher passasse 20% do que eu passei, ela não estaria mais viva. E eu não tenho por que exagerar. Não estariam mais vivas, porque eu falo que o Senhor me renova todos os dias. Todo dia, hoje mesmo o Senhor falou, ainda que eu andasse por vale da sombra da morte. Aí quando o Senhor já me dá esses versículos assim, eu já sei. Meu Deus, vem algo aí tremendo. E vem mesmo. Aí a gente fica vivendo, a gente usa o escudo da fé para poder, né? A gente tem que andar armada, né? Armada, a gente tem que andar vestida, né? Direitinho para poder suportar, porque não é fácil não. Então, tem muitas mulheres sofrendo aí. Tem muitas mulheres. E pedindo socorro. E aí, depois, assim, não adianta ficar fazendo reportagem. Porque fulano, olha, fulano, sei o que morreu. Não. Uma mulher, hoje em dia, quando você vê uma mulher pedindo socorro, não fica esperando, pedindo socorro, não, dando uma indireta, né, de alguma coisa, vai ver que essa mulher tem. Então, eu vou voltar, né? Para depois não falar assim, não, fulano morreu, mas não deu para mim ir lá. Faz isso não. Uma mulher quando chega a pedir ajuda, porque ela está precisando de ajuda mesmo. Porque a mulher ela vai ficando calada, vai ficando calada, vai ficando calada, vai ficar calada. Eu já vi mulher falando, não, agora eu resolvi falar.
E quando ela resolve falar, porque ela está no limite dela. Então, não ignore o chamado dela de maneira nenhuma. Não ignore. Entendeu? Então, voltando para o assunto, né, que eu falei que eu fui bastante atacada a questão, né, que eu entrei mais, fiquei mais preocupada quando eu vi criança, eu vi animais, né, e as cenas, você tem que ver, eu até salvei uma cena, só que essa cena ela desapareceu. Ela desapareceu, não teve como eu salvar. Mas aí foram muitas coisas, né, que eu vi, que eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada. E aí, nisso, foi se passando, a pessoa foi embora, né? A pessoa foi embora. Aí, no final, as pessoas ficou falando que eu estava fazendo, acontecendo, só que eu não estava. E realmente eu estava ali, porque o Senhor mandou eu ficar e eu vi muita coisa, né? Tanto que eles não me enganam mais. Deu para me entender mais ou menos o que estava acontecendo, porque a verdade pensa comigo, uma mulher que fica com várias pessoas, né? Vários homens, faz um monte de coisa com vários homens, né? Você acha que uma mulher dessa tem condições de realmente assumir um posto? Todo mundo fala, fica com tudo quanto é mulher. É igual, assim, tanto que eu não sabia que eram tantas pessoas que ia ficar comigo, que eu vi as pessoas me chamando disso, daquilo, aquilo outro, né? Eu não sabia porque, diante de Deus, eu não sabia. Porque eu pensei, como eu sempre falei, que era a outra pessoa mandar para mim, mas depois que eu descobri. Só que teve pessoas que realmente foram lá, ficaram comigo e tudo, mas essas pessoas sumiram, entendeu? Essas pessoas foram embora, não voltaram mais. Agora, esses não, insistiram, né? Insistiram em ficar. Uns para realmente para denegrir o meu nome, né? Ou todos eles, né? Não sei. Para denegrir o meu nome, só que o que acontece? Mas o Senhor tem provado e eu creio que o Senhor vai provar mais ainda, porque eu sinceramente não tenho nada para esconder. Não tenho. Não tenho nada, vezes nada. Deus sabe que é verdade. Né? Tanto que eu tenho até deixado o Instagram para lá, que o que aparecer, apareceu, né? Eu já cansei de ficar provando. Então, depois disso, né, desse ataque que aconteceu, eu vi essas coisas que eu falei com vocês, e aí eu resolvi pedir ajuda. Né? Eu resolvi pedir ajuda, eu falei, não, agora vai. Eu falei, agora vai. E aí eu resolvi pedir ajuda para muita gente. Eu vou falar com vocês, demorou horas. Mas aí vocês me perguntam por que eu resolvi pedir ajuda. Porque o ataque foi tão grande, não foi só ataque em questão de imagem, de manipulação, das pessoas falarem que realmente eu estava fazendo aquilo ali, não foi só isso, né? Foram mais coisas que aconteceram, inclusive espiritualmente, né? Que até porque o Senhor mostrou o próprio inimigo agindo, né? Que estava mesmo na intenção que eu realmente me envolvesse naquela situação de sexo ali, né? Vou falar assim, para que ele pudesse terminar aquilo que ele queria. E na verdade ali eu ia morrer aquele dia. Eu creio nisso. Aquele dia eu ia morrer porque foi um ataque muito forte. Só que eu, na verdade, eu não morri. Eu desmaiei. Eu desmaiei porque o inimigo queria colocar na minha cabeça que realmente estava fazendo aquilo e eu não estava. Então eu desmaiei. No que eu desmaiei, eu falei, gente, né? Eu não contei isso pra ninguém, mas eu desmaiei. Bati com a minha cabeça no chão, no que eu bati a cabeça, eu acordei, minha mãe orando, acordei. E aí eu falei assim, agora vai. Aí eu liguei, né? Eu liguei para várias pessoas pedindo ajuda. Eu não recebi retorno. Não recebi retorno, né? E aí eu passei como se eu fosse uma prostituta, que eu tivesse ficado um monte de gente, só que eu não fiquei. E ali eu percebi, né, o quão forte eu era. E aí eu me levantei, falei assim, já que ninguém veio, né? Então eu vou continuar, eu não vou desistir. E ali Deus me fortaleceu, eu me levantei, continuei a minha vida, né? Continuei a minha vida analisando tudo que tinha acontecido, que foi algo muito forte. Inclusive, como eu falei com vocês, eu nunca tinha desmaiado na minha vida, mas eu desmaiei. Acordei, né? Levantei e segui em frente. Né? E não recebi ajuda de ninguém. Ninguém, nem uma mensagem, falar só, não, fulano é isso, não. Foram horas, algumas horas depois, 1 hora e pouca, 2 horas, não sei quanto tempo, que alguém chegou, né? Dando uma mensagem disfarçada, mas não teve nada. E é como nada até aconteceu isso, até hoje, né? Na verdade.
né? E aí, em vez de ele me enfraquecer, ele me fortalecer, porque cada dia eu entendo mais o que está acontecendo, né? Porque até então, quando eu começou tudo, eu não tinha visão de nada, eu estava vindo às cegas, né? Como até hoje ainda estou um pouco, né? Tem hora que vocês me vê perdida assim, mas não é porque eu preciso analisar para saber qual o próximo passo para dar, porque sinceramente às vezes eu não sei. Então eu dependo de Deus. Deus, não sei como é que Deus me aguenta, toda hora eu estou falando com Ele, toda hora eu estou falando com Deus, né? Então eu me levantei daquilo ali, segui em frente, e aí aconteceu algumas coisas, né? E essas pessoas sumiram um pouco. Sumiram, mas nem todos desistiram, né? Que aí depois é um que volta, diz que eu sou esposo, sou esposa, aí depois é outro que volta, que eu não sei qual a intenção que é. E aí, se eu arrumo uma pessoa para me namorar, eles acabam entrando, fazendo um monte de sujeira e falam que foi eu que fiz, entendeu? Então não tem como eu provar. Como eu falei, eu fico até satisfeita, né, em questão de ter alguém investigando, vendo, mas não é só investigar, né? Se puder, né, tomar algumas atitudes, se tiver poder para isso, eu agradeço, porque a questão aqui não é só uma pessoa, a questão aqui que com certeza é algo tão bem armado, tão bem, porque isso aí com certeza está sendo feito com várias pessoas, né? Quando, igual eu vi uma pessoa falando que é tipo assim, quando entra para destruir uma pessoa, enquanto eles não conseguem, eles não param. Então é como se fosse uma máfia, né? Ou como se fosse, como eu poderia dizer, né? Não sei explicar, mas num grupo, mas não é não, algo muito mais sério que isso, né? Para destruir a pessoa. E se não é Deus, a pessoa destrói mesmo, as pessoas destroem. E não é uma pessoa só, né? Tem muita gente no meio e alguém está liberando muita verba. Inclusive, né, tem sim, eu vou falar aplicativos, né? Depois eu, se puder, eu falo mais claro, né? Que eles estão colaborando bastante nessa situação. Inclusive, sabe cada passo que a gente dá, dependendo do que você faça, você é bloqueado para você não fazer. Você tá entendendo? E ainda fala assim, ó, você vai ver a força, eu vou falar assim, que tem esse aplicativo. Então, se não é o Senhor, meu amado, você não avança, porque é algo muito tramado. São pessoas que estão se unindo e se unindo com força. Então, se não tiver realmente pessoas que têm a força para poder, né, fazer o que tem que ser feito, e se não tiver primeiramente Deus, não vai não, porque o negócio é muito sério. É algo muito poderoso que está por trás, que eu não sei totalmente o que está acontecendo, né? Mas eu já tenho mais ou menos, já sei mais ou menos o que está acontecendo, porque antes eu não sabia, né? No começo, né? Como começou tudo, né? Que eu comecei a acordar, eu não tinha noção, mas eu via que era algo muito sério. Eu falava, gente, nem o presidente da República passa por uma coisa dessa, né? Então, são ataques que a gente ainda está vivo porque Deus tem mantido a gente vivo. Mas a verdade são muitas pessoas, né? Eles sabem a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, onde anda no banheiro, quando a gente, né? Quando a gente sai para a rua, né? A roupa que nós estamos vestidos, a gente não está vestido. Então, é 24 horas que acontece isso. Então, tem que ter uma pessoa que esteja muito firmemente. Não é pouco, não. É muito firme. Entendeu? Então, a gente agradece quando tem alguém que está disposto, né, a realmente a saber a verdade. Porque muitas das vezes eu só peço a Deus, Senhor, eu só quero que mostre a verdade. Né? Eu só quero que mostre a verdade. E aí a mulher fica, né, como poderia dizer, fica como se ela fosse uma prostituta, mas a verdade não é. É que eles transformam a imagem daquela mulher em isso. E as pessoas acreditam, né? Acreditam e acreditam bonito. Nem pensam duas vezes em falar que aquilo ali é verdade, né? E aí, só que a gente está com Deus, essa é a verdade, né? A gente se inclina para o Espírito, né? Igual outro dia eu vi uma mensagem falando assim, fulano enjoou, fulano agora quer carne. Que fique com a carne, né? A gente fica com o Espírito. Que pelo menos o Espírito tem vida, que por mais que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós estamos com Deus. É melhor a gente, né, ficar no Espírito, né, ser vegetariano, fazer o que Deus está mandando, do que a gente estar comendo carne,
carne que às vezes não é nossa, às vezes a carne está podre, às vezes a carne está cheia de demônio e a gente está contaminando a nossa carne, porque a partir do momento que você come uma carne que não é para você comer, né? Ou você come algo que não é para você comer, ou às vezes não é sua, né? Ou está errado, vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Então, às vezes é melhor você ficar naquilo que é realmente para você, né? A não ser que você entende que não é para você. Se não é para você, né? Viver uma vida santa, não tem problema, né? Nós, né? Nós somos livres para escolher o nosso caminho. Ou o caminho da vida e paz, que é a vida no Espírito, ou o caminho do pecado, da morte, que é, né, o caminho da carne. Porque a carne é muito prazerosa, demais. É uma maravilha. Só não é a maravilha de Deus, né? Porém, ela se inclina para a morte. E cada dia mais morte. E um dia, né? Um dia até a graça acaba e aí o caminho é certo. A gente não está aqui para ficar inventando mentira porque é verdade, né? Então, tem muitas pessoas aí que escolhem o caminho da carne, escolhem o caminho, né, que é mais fácil, escolhem o caminho, né, que é prazeroso, mas no final, meu filho, no final, quando você vai se aproximando do final, você fala assim, gente, o que eu fiz? E não vai arrepender, você não adianta se arrepender porque vai ser tarde, né? Então a gente vai passando por um caminho estreito, é pedra, é espinho, é choro, né? É tristeza, é decepção, é traição, é tanta coisa ruim, mas a gente sabe que Jesus está conosco, né? E a nossa paz que nós temos no nosso coração, em saber que nós estamos fazendo a coisa certa, poxa, só isso aí já basta. E é assim, né? Infelizmente, né? Os homens, né? Eu falo assim, os homens, né? Eles não aceitam muito, né? Que uma mulher se sobressaia, né? Não sei se a palavra é essa, se eu falar alguma palavra assim, me perdoe, né? Mas a verdade é essa, né? E principalmente se a mulher for negra, né? Se a mulher for cristã, né? Mulher negra, cristã, com princípios, né? E não aceita ser manipulada, não aceita ser usada, né? Então, eles fazem de tudo para poder destruir essa mulher, né? E a forma dele destruir é tocando no relacionamento se ela tiver, denegrindo a imagem dela, né? Destruindo, tentando destruir a beleza que ela tem, porque a gente não fala, né? Mas a verdade é que nós somos atacadas, né? Nós mulheres atacam o nosso cabelo, atacam a nossa aparência, né? Atacam os produtos que a gente usa, alimentação. Ah, mas está inventando. Quem sabe realmente o que está acontecendo no mundo sabe que isso é verdade, né? Então são vários ataques, porque para as mulheres elas não se adequarem, né, ou estar adequada para tomar a posição, né, que o Senhor tem para ela. Eu falo assim, né, a gente não pode esquecer de Deus, né? Então eles atacam a imagem para a pessoa ficar, né, desfavorecida de beleza, né? Eles atacam, né, a integridade dela, falar assim, essa mulher não presta não, fica com todos, né? Eles atacam em todas as formas que eles podem atacar para poder, né, denegrir, para poder as pessoas terem uma imagem diferente, uma imagem distorcida. Não que a gente é perfeita, né? A gente realmente, eu sempre falo, né? Não sou bonita mesmo não, né? Mas eu vou te falar, as bonitas estão dormindo melhor do que as feias, porque as feias não têm sossego, né? A verdade é essa, né? E estudo também, todo mundo sabe que eu não tenho esse estudo que a gente estudou, né? De uma forma meia não muito boa, uns lugares não muito bons, né? Mas infelizmente não deu para me correr atrás de um estudo melhor. Somos pobres mesmo e a gente não quer dizer que isso a gente não tem orgulho de ser como nós somos, que graças a Deus, por mais que a gente não tem dinheiro, né? Mas graças a Deus a gente procura fazer o que é certo, porque a gente não quer de maneira nenhuma nos vender, né? Ah, mas faz isso que eu vou te dar isso, faz aquilo outro. Porque às vezes tem pessoas que se apresentam pra gente assim, porque fulano é o tal do narciso, né? O narcisista. Que eu
Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vendo tal produto e eu sou sucesso em tal lugar. Meu amado, não me chama a atenção. Já falei, não me chama a atenção. Não adianta forçar, não adianta insistir, não adianta, porque eu não me vendo de maneira nenhuma. Eu não me vendo, viu? Tá perdendo o seu tempo, né? E principalmente se for comprometido, não me interessa. A verdade é essa. Então, eles tentam atacar de todas as formas, né? Mas o Senhor tem tido misericórdia da gente, né? Para que a gente não venha, né? Que eles não venham conseguir aquilo que realmente eles querem. Então, é assim que o inimigo tem agido e a gente tem que pedir a Deus muita força, né? E aí aquela pergunta, será que nós estamos sendo ouvidos mesmo, né? Quantas mulheres, né, estão sendo mortas, quantas crianças estão sendo mortas, né? Os índios, como estão os índios? Os índios estão bem? Tem alguém ouvindo a voz dos índios, ouvindo a voz das mulheres, ouvindo a voz das crianças, os cachorros que nem sabem falar, né? Eu vejo aí até um movimento aí sobre o orelha, né? Só que assim eu não entro muito porque, assim eu peço até perdão, mas é porque eu vejo que são adolescentes, né? Os jovens que eu creio que já aprenderam, então a gente tem que saber como agir, então eu fico um pouco de fora, mas dizem que está muito séria essa história também de animais e outros assuntos, né? Os cristãos perseguidos, será que nós estamos sendo ouvidos ou estamos sendo ignorados, né? Porque a verdade porque quem é, vamos supor, se você é pai, você tem uma menina, se você é pai, você tem uma esposa, né? Se você é pai, você tem uma mãe, se você é pai, você tem, né? Se você é um homem, né? A verdade é essa, você tem uma avó, né? Então, será que você se sentiria bem ver alguém da sua família, alguma mulher que você ama da sua família sendo tratada como qualquer coisa e sendo mentira, né? Será que você ficaria bem? O que você faria? E isso não é para todo mundo, a pergunta é para todo mundo, porque do jeito que nós estamos indo, daqui um dia o negócio vai ficar feio, né? Vão fazer igual fizeram na época do Davi, que foram lá no arraial do Davi, pegaram a mulher dele e levaram embora. Só que o Davi era cabra macho, né? É aquele homem, né, que ele sentou e chorou, mas levantou e foi atrás do prejuízo, né? E tem muitos homens que vê o pau quebrando pro lado da mulher, né? Eu falo porque eu sei que eu tô falando, não tô porque inventando mentira, né? E ele, se ele puder ajudar ou se ele puder ignorar o que tá vendo, ele vai ignorar. Entendeu? Vai ignorar. Infelizmente estamos vivendo assim, mas eu tenho certeza que tem homens, né, e tem mulheres também que eles protegem as mulheres, protegem. Às vezes quando a gente vê até um homem exagerando, né, que fala que quebrou a cara do homem todinho, né? Outro dia eu vi, eu achei interessante, eu ri bastante, mas são poucos, né? A gente não quer agressão, mas a gente quer ação, né? A gente quer proteção para as mulheres, para as crianças, para os animais, para os índios, né? Pessoas da Cracolândia que de repente também têm sofrido algum tipo de agressão naquele lugar, né? E os cristãos perseguidos que estão sendo mortos. Será que a nossa voz está sendo ouvida? Quem é que pode nos socorrer? Né? A verdade é essa, porque existe ataque às mulheres, é coisa feia, coisa tremenda. Com certeza tem muitas mulheres que elas estão se matando, sim, mas elas se matam por quê? Porque eles induzem as mulheres a fazer isso, para depois a cor ficar com elas. Então, a gente tem que vigiar, colocam depressão em mulheres, então, tem coisas que causam depressão em mulheres, não é da saúde da mulher, não, é causado mesmo. Então, isso tem que ser visto, isso tem que ser, né? Tem que alguém tem que tomar atitude. Como eu já falei, se você não tem condições, né, de correr atrás, de resolver, de proteger uma mulher, porque eu não sei se eu já falei, se for uma prostituta, né, que a gente fala assim, porque são mulheres normais, né, como a gente, que está pedindo ajuda, não deixe de ir lá ajudar, não.
Você tem que, é a obrigação sua, é um ser humano que está pedindo. Ah, mas ela fica com tudo quanto é homem, ela se prostitui. Não importa, é uma mulher que está pedindo ajuda. Essa mulher deve estar sofrendo. Tem mulher que fica numa vida dessa não é porque quer, ela fica porque elas são obrigadas a ficar. E se uma prostituta ou ligar para você, se ela ligar pedindo ajuda, não espere passar 1 ano, 2 anos ou um tempo para poder tomar a atitude que tem que tomar. Ela mesmo se resolver o problema, não. Vai lá ajudar. Né? Se Deus colocou em suas mãos essa capacidade, se Deus colocou, né, em suas mãos, né, o poder de estar resolvendo alguma coisa, não fica fingindo que está resolvendo, não. Aí depois ainda vai chorar, porque fulano, infelizmente, aconteceu isso, eu não pude ajudar. Não, não faz isso não. Vai ajudar a pessoa, vai socorrer a pessoa, não importa se ela é prostituta, se fica com 1 milhão de homens num ano, não importa. Entendeu? É uma pessoa que está pedindo socorro. Agora, se você socorreu, fez tudo que pôde fazer por ela e ela voltar para o primeiro lugar, e você larga ela de mão, mas aí você fala, agora a responsabilidade é sua. Entendeu? Então, fica esse alerta aí. Será que a voz do povo está sendo ouvida? A voz do necessitado está sendo ouvido? Né? Será que está sendo ouvido? Por Deus está sim, mas o Senhor está chamando, né, as autoridades, as pessoas certas, as pessoas que têm condições, autoridades, né, para resolver isso, para poder socorrer, que socorra, né, da melhor forma possível. Não ignora o chamado de uma pessoa, não. Como eu falei com vocês, eu pedi ajuda para várias pessoas e ninguém apareceu, nem com uma palavra de conforto. Não apareceu. E aí eu mesma tive que me levantar, me fortalecer, porque aquilo aí só serviu para me fortalecer, né? Entender o que estava acontecendo, né? O Senhor me mandou eu orar antes, para que Deus me desse livramento. O Senhor mandou eu orar antes, né? E eu orei, e o Senhor, né? Ele fez um milagre, né? Que ainda estou aqui de pé para a glória do Senhor, entendeu? Mas que a voz da mulher seja ouvida. Não ignore, não. Qualquer sinal que uma mulher está dando é porque realmente ela está esperando ajuda, né? E será que a voz dela está sendo ouvida, né? A pergunta é essa, está sendo ouvida? Porque, assim, o que eu vejo é que as mulheres não estão tendo valor mais, né? E isso aí é uma questão da sociedade. A sociedade não dá ouvido para a mulher que está pedindo socorro, de maneira nenhuma. E detalhe, se puder acabar de destruir, vai destruir. Eles não estão nem aí, né? Só que isso é ruim, porque isso pode acontecer com a gente também, né? Pode acontecer na nossa família. E isso aí é um alerta para todas as famílias. Que vocês fiquem alerta, né? Porque os tempos estão passando, mas os valores estão se perdendo. E o ser humano, ele não está tendo muito valor mais, não, né? Você pode ver que você vê muitas pessoas pedindo socorro e não está indo ninguém socorrer. Que nós possamos ficar com essa palavra, né? Que nós possamos estar socorrendo, né, essas pessoas que elas pedem socorro, né? Como eu já falei dos cristãos perseguidos, né? Que eles falam que clamam por ajuda lá onde eles estão e ninguém aparece, né? E não é diferente de muitas pessoas, né? Dos índios, como eu já falei, e mulheres, crianças, animais, estão pedindo socorro. Essa é a verdade. Mas está precisando de alguém, né, disposto para realmente, né, ir e resolver, né? Resolver realmente prestar socorro a essas pessoas, de verdade, não para fazer marketing, não para mostrar que está fazendo ou para fingir que está fazendo, né? Não, de verdade, prestar um socorro de verdade para quem realmente está clamando, né? Porque depois que morrer não vai adiantar. Ah, morreu, não mostra não. Se a pessoa te pedir socorro e você não tô aqui para acusar ninguém, né? Mas eu tô falando de verdade. Se uma pessoa pediu socorro para você e você não socorreu, não mostra depois não. Deixa quieto, deixa pra lá, né? Eu falo porque há um tempo atrás, eu até conto isso, né? Há uns tempos atrás, eu estava no hospital, eu estava muito preocupada, né? Porque quando a gente está no hospital, é o que a gente precisa. E aí eu conversando com a mãe, só que, sinceramente,
Por isso que eu falo, a gente não pode julgar os outros, né? Eu tava tão ligada naquilo que estava acontecendo comigo, e eu só fui me ligar o que aconteceu depois. Eu não sei se eu já falei isso. Aí veio uma mãe me contar sobre alguma coisa da família, do filho dela. E aí essa pessoa chamou o filho dela, mas ela posicionou, com toda sinceridade, posicionou o filho dela de frente comigo. Só que, infelizmente, nós estamos também vivendo uma época que as pessoas não falam diretamente o que querem, né? E eu sou um tipo de pessoa assim. Quando eu quero falar alguma coisa para a pessoa, eu não sei ficar jogando direta. Eu até jogo se for preciso, mas assim, não sou boa nisso. Eu gosto de, né, cara a cara, falar, dialogar, falar o que tá errado, o que tá certo, o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando. Eu gosto de falar. Ou então o que tá passando comigo, o que eu tô sentindo, eu tô precisando de ajuda, eu tô pedindo socorro, né? Então essa mulher posicionou esse menino na minha frente. E a gente continuou conversando, né? E depois, eu parando para pensar, a forma como aquela mulher colocou aquele menino na minha frente, eu falei, gente, aquela mulher queria que eu fizesse alguma coisa. Mas eu não sei o que ela queria. Eu não sei se ela queria que eu orasse, eu não sei se ela queria que eu desse uma palavra, eu não sei o que ela queria, porque ela não falou. E eu também, naquela situação ali do hospital, eu não me liguei, mas eu me lembro perfeitamente que ela posicionou, ela falou do menino, posicionou o menino na minha frente. Mas eu não sei o que ela queria, né? Mas aquilo ficou no meu coração. Eu falei, meu Deus, o menino, ela queria alguma coisa, mas eu não sei o que é. E eu não esqueci até hoje, né? Eu não esqueci, porque ela não falou, eu também não me liguei que ela queria alguma coisa, só me liguei depois, né? E aí ficou por isso. Mas eu sei que ela queria alguma coisa pela forma que ela posicionou o menino na minha frente. Então, que a gente. Aí eu sempre peço a Deus, né, para que Deus venha me mostrar, né, a necessidade né, de alguém que esteja do nosso lado, porque muitas das vezes a gente não se liga o que realmente está acontecendo, né, com uma pessoa do nosso lado, né? E que nós possamos, né, estar sensíveis, né, aos sentimentos das pessoas, que as pessoas estão passando, estão sentindo, né, que nós possamos de alguma forma ajudar com oração, com a palavra, porque uma palavra ela tanto constrói como ela destrói. Você, dependendo da palavra que você falar, você pode, né, construir ou destruir uma pessoa. Você pode levantar ou derrubar uma pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Eu falo para mim também porque a gente erra e erra feio. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, né? Seguir o caminho do Espírito, né? Do Espírito Santo de Deus, fazer o que é certo, né? Se eu falei alguma coisa que eu não soube, né, colocar direito, né? Falar direito, eu peço perdão. Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu queria ter uma mensagem maravilhosa para cada um de vocês aqui, sabe aquela mensagem direitinho, sem partir para o lado pessoal, mas é isso que realmente aconteceu, né? E eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração.